Então, boa noite a todas as crianças. Vamos começar mais uma reunião aqui, graças ao Senhor. E hoje Dal preparou algumas imagens. E hoje a gente vai relembrar as histórias que a gente tem aprendido, mas de uma outra forma. A gente vai relembrar por imagens. Então, Dal vai tentar localizar alguma imagem na internet, de alguma passagem bíblica, de algum personagem bíblico. E aí vocês vão dizer quem é, vai falar um pouco da história da pessoa, se for um personagem, ou se for alguma história, vocês vão tentar contar um pouquinho, se vocês recordar o que aconteceu, com quem aconteceu, alguma coisa, algum detalhe que vocês lembrarem, vocês falam o que vocês conseguirem lembrar a respeito da imagem, e aí a gente vai conferir depois na Bíblia se está correto, ok? Se a gente não acertar, a gente aprende como é que é. Porque a gente vai na Bíblia e lá está tudo escrito e a gente vai aprendendo juntos. Então, Dal, vamos assim? Vamos lá, Welton. Já pode soltar a imagem? Pode. Agora, a gente vai escolher alguém para... Como é que vai ser a dinâmica? Que João já está aqui, com a mãozinha levantada, prontinho para... Quem puder falar, já vai falando. Todo mundo vai falando. Abre o microfone e diz Ah, aí. então ok. Todos podem, todos podem falar, tá? Quem lembrar, quem recordar, quem reconhecer a história na imagem ou personagem, já pode abrir o microfone e dar o palpite. Se é fulano, se é cicrano, se é beltrano. Vamos lá. Eita! A Torre de Babel. Abel. Torre de Babel. Não, não é as pirâmides do Egito, não, João. Você acha o quê? Essa Torre de Babel foi destruída porque eles queriam ser maior do que Jesus, não foi isso? Aí, João, olha só aí, não. Quem mais? João falou um detalhe aí, ó. Foi destruída porque eles queriam ser maior que É que eu li Deus, na né? Bíblia, irmão. E isso, bacana, João. João falou um detalhe. Quem mais lembra algum detalhe sobre a Torre de Babel? Eu. Pode falar. Deus ele confundiu as línguas. Deus confundiu as línguas nesse episódio aí da Torre de Babel. E João disse que eles construíram essa torre porque eles queriam ser maior que Deus. Quem mais? Agora vamos saber. Deixa eu ver um aqui, Dal. Vou perguntar para Emily Cecília. Tá correto, Emily Cecília? Você acha que essa imagem aí representa, tá falando da passagem bíblica sobre a Torre de Babel? Sim. Tá certo? Sim. Você lembra algum detalhe da construção da Torre de Babel, como eles fizeram, com que eles fizeram? Quem se lembra? Foi de tijolo. De tijolos, olha só, vamos ver, tem mais, se tem mais alguma coisa aí. A gente está aprendendo, vocês estão falando e a gente está aprendendo. Então, ó, eles queriam ser maior que Deus, ela foi construída de tijolos e quem foi o outro, como é que foi a outra resposta? Teve mais uma aí, alguém comentou. Jesus confundiu a língua para ninguém entender nada, para Ah, não, tipo, ninguém conseguir subir a torre.
Obrigado, João, bem lembrado. João lembrou aí. Houve a confusão das línguas, né? Porque eles falavam uma só língua. E aí houve confusão das línguas. E aí, Dal, o que você está achando aí? Estão indo bem? Tô captando tudo aqui também, Welton. Lembrando de tudo, viu? Olha, Welton, chegou mais gente aqui, viu? Rebeca Fonseca com Raquel Fonseca, Rafaela Fonseca, Abner Boa Fonseca, nota. Manuel Libarino também chegou aqui. Manuel Libarino é Levi. É, Boa noite, Levi. Oi. ô Levi, a turma toda chegando aqui. Hoje a Quem gente está chegando agora, a gente está fazendo o seguinte hoje. Nossa reunião está sendo assim, ó. Dal está procurando uma imagem na internet a respeito de alguma passagem da Bíblia ou algum personagem da Bíblia e vai colocar essa imagem na internet, aí na tela para vocês. Quem souber do que se trata, a imagem de qual passagem bíblica, pode abrir o microfone e falar tal coisa. E se lembrar de algum detalhe a respeito da história, como as crianças estão falando aí, ó, essa primeira aí foi a Torre de Babel. Aí as crianças lembraram que essa Torre de Babel eles construíram porque eles queriam ser maior que Deus, ou seus nomes, né, ficassem eternizados. Ela foi construída de tijolos e Deus causou aí a confusão nas línguas nesse dia aí, a construção, para que eles não prosseguissem com a construção da torre. Então, isso aí foram os comentários que as crianças já fizeram a respeito da Torre de Babel. Alguns detalhes sobre a Torre de Babel. Alguém mais lembra de mais alguma coisa a respeito da Torre de Babel? pode falar, Thalita. É só acionar a mãozinha e depois falar. Eu já falei. É porque eu tinha deixado a mão levantada. Tá certo. Alguém lembra de mais alguma coisa que aconteceu aí? Vou fazer a pergunta, Elton. Se você estiver falando, tá desligado o microfone. Não, não, pode fazer. Fazer uma pergunta. Por que eles quiseram fazer uma cidade aí e construir uma torre? Essa torre aí, eles queriam fazer uma torre tão alta que chegasse a tocar no céu. Mas por que eles estavam querendo fazer isso? Alguém lembra por quê? Para marcar seus nomes na terra. É Enzo para ele ser o maior do que João Miguel Jesus, né? falou também. Enzo falou que era para marcar os nomes na terra. João Miguel, que eles queriam. É maior que Deus. Vitor tá dizendo que eles queriam ser maior que Deus. Para ser maior que Jesus, maior que Jesus. Olha, a Júlia está dizendo que eles queriam ser maior do que Jesus. E aí, Welton, você quer explicar também aí, Welton? Dal, você consegue abrir lá em Gênesis para a gente ler rapidamente? Porque tem todos os detalhes que as crianças falaram aí. Então aí a gente lendo. Bora ver onde é que tá aí. Aqui a partir do 2, né? Não, o 1 mesmo. O 1 que tá melhor aí, ó. Ó um detalhe aí, o primeiro detalhe que vocês falaram aí, ó. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então até aí só existia um idioma, né? Todo mundo falava tudo igual, tudo a mesma língua. Versículo 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, olha aí, os tijolos para a construção que vocês falaram da torre. E façamos tijolos e queimemo-los bem.
E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Olha aí a confusão de línguas, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, que cessaram de ficar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, vocês falaram aí dos tijolos corretamente, falaram aí, acho que foi. Quem foi Victor, parece que falou que era para. Eles queriam que seus nomes ficassem registrados, né? E eu, É, Wesley. Welton, foi. Perdão, eu falei Victor, mas foi Enzo. foi Enzo. Isso. E acho que João falou o que mais? Quem mais falou aí? Ana Júlia falou que eles queriam ser mais do que Jesus. E É, o Miguel também. João Miguel também falou. Eles confundiram, ele confundiu as línguas para parar de construir. Deus, aí, né, aí é Deus Pai, como a gente tem aprendido, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Eles confundiram a língua dessas pessoas aí que estavam construindo a torre para eles não conseguirem mais continuar com a construção da torre. Por isso que falei, ó, desçamos e confundamos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, né, que é o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Eles desceram e confundiram ali a sua língua, né, do povo, e para que não entenda a língua do outro. E aí cessou de construir, parou de construir a torre, porque um falava assim, manda água, o outro, o quê? Água? Não estou entendendo. Água. Aí ficou aquela confusão. Por isso que Babel chama confusão. Eles não entendiam o que estava falando. Então, não conseguiram mais continuar construindo a torre. É isso, não? Aí, Welton, olha a confusão aí. Ninguém entendia mais nada. Quando eles estavam numa língua só, que falavam uma língua só, eles quiseram desobedecer a Deus, porque Deus tinha dito assim: multiplicai-vos e povoai, se espalhe sobre a terra, né? Então era para o planeta todo se encher de pessoas. Tem pessoas em vários lugares do planeta. Mas o que foi que eles quiseram fazer? Eles quiseram fazer ao contrário. Vamos ver aqui, em Gênesis, o que foi que eles quiseram fazer? Deixa eu ver aqui, o Elton. Vamos lá. Aí, que eles disseram. E disseram, eia,
edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, a ponta da torre chegue até os céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas o que foi que Deus falou? Alguém lembra o que foi que Deus falou aqui? Deus deu uma ordem para eles fazerem o quê? Quem é que vai falar aí? Ou confundir as línguas para todo mundo não entender nada. Eu acho que falou isso. O Senhor falou assim, ó, que era para eles se multiplicarem ou terem vários filhos e também povoar a terra. O que seria isso? Encher a terra, o planeta. Mas o que é que eles queriam fazer aqui? Eles queriam ficar em um lugar só. É por isso que eles disseram assim: façamos uma cidade, vamos lá, vamos fazer uma cidade e vamos construir uma torre. E nesse lugar, a gente coloca um nome e a gente fica aqui, todo mundo fica por aqui mesmo, para que a gente não seja espalhado. Então, estavam querendo desobedecer a Deus. E aí foi por isso que o Senhor viu que eles estavam querendo desobedecer, ó. E aí o que foi que aconteceu? Deus aí desceu e confundiu a língua deles na hora que eles estavam construindo a torre. Daí então, é como o Elton falou, ninguém conseguia fazer mais nada. Um dizia assim, pega ali o tijolo, outro dizia, o quê? Aí quando ouvia isso aí, não entendia. Outro dizia, pega a água ali, não entendia. Aí o que foi que aconteceu? Eles tiveram que parar de fazer a torre e foram espalhados sobre a terra aqui. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar também a cidade. Aí cada um foi para o seu lado. É por isso que hoje tem também as nações aí. Tem Japão, tem China, tem um bocado de lugar aí. Egito, porque eles queriam ficar tudo em um lugar só. Mas Deus disse, não, vocês têm que se multiplicar e povoar a terra. Quando Deus viu que eles estavam construindo, fizeram a cidade e estava construindo a torre, aí Deus disse, não, não vou deixar, eu quero que ele se espalhe. Aí Deus desceu e confundiu a língua de todo mundo. Foi assim que começou os idiomas, porque era um idioma só. Agora a gente tem mais de dezenas de idiomas, não é isso, Elton? É verdade, tem muitos idiomas, dialetos, tem país que fala mais de um, dois, três. Fora tem tribos, por exemplo, país na África tem tribos que falam, cada tribo um dialeto, uma língua diferente que um não entende o outro. É muitos idiomas. Tudo isso aí aconteceu aí, ó, nesse dia aí. Deus confundiu a língua deles, que era uma só, como o Dal falou. E aí eles se espalharam como Deus queria, Dal explicou aí, Deus queria que se espalhasse, povoasse toda a terra. E assim eles tiveram que se espalhar. E aí chegou em todos os lugares da Terra praticamente, no Brasil, no Japão, foram para os Estados Unidos, a Austrália, tudo que é continente, África, e aí o homem foi para todos os lugares da Terra como Deus queria que fosse. Foi por isso que eles tiveram que parar de fazer a torre, porque eles estavam fazendo isso para desobedecer a Deus. E Deus teve que forçar eles a fazer a vontade dele. Teve que ser assim. E de que maneira foi? Foi fazendo assim, confundindo as línguas. E aí foi um tipo de castigo que Deus deu a eles, confundindo a língua deles. Aí o que foi que aconteceu? Aí as famílias, aqueles que se entendiam, tipo assim, se tinham três aí que falavam chinês, aí esses três se juntaram e aí foram embora, porque os outros não entendiam chinês.
e aqueles que entendiam o inglês se juntavam, e aí foi para um lado do planeta, aqueles que falavam árabe foi para outro lado, e aí ninguém mais se encontrou. Aí foi cada um para o seu lugar. E hoje a gente tem todos os países e os continentes. Deus teve que agir e fez o que ele queria. Não é o que o homem quer, é o que Deus quer. Então, quando Deus manda a gente fazer uma coisa, ele tem que fazer. E se a gente não fizer, mesmo assim, vai se cumprir, porque Deus é mais poderoso. Lembra que João Miguel e Ana Júlia falou que eles queriam ser mais poderosos do que Jesus? Tem condições, Welton? Mas nunca. E o homem pensa que pode, né? Então, um dia, o Senhor Jesus veio aqui no mundo, né? E eles crucificaram o Senhor Jesus e mataram o Senhor Jesus. Só que ali, o Senhor se deixou, ele se deixou, não foi porque o homem tinha mais poder do que ele. Foi o Senhor que, sabendo que só através da sua morte, do seu sangue derramado, o homem poderia ser salvo, e ele ama cada um de suas criaturas, aí ele se deixou pregar na cruz, ele se deixou ter o seu lado furado ali e o seu sangue derramado para a purificação dos nossos pecados. Foi ele se entregando, não foi o homem que tinha mais poder, pegou ele à força e prendeu ele lá. O homem não tem poder nenhum, que Cristo que criou o homem. Tem a criatura mais poder do que o Criador? Não tem. Então o homem pensa que tem algum poder, mas não tem. A vida de cada um está nas mãos do Senhor. Um dedo estralado assim do Senhor, se a gente puder falar assim, ó, e o Senhor leva qualquer um daqui deste mundo. Então a gente não pode nada, né? Tem um versículo que fala assim, ó, o Senhor Jesus fala assim: sem mim, sem ele, né, sem o Senhor Jesus, nada podereis fazer, nada. Então a gente não pode nada. Oxe, esse celular tá ficando doido, né? E agora, Welton, vamos fazer uma pergunta para ver se alguém lembra, viu? Tá falando, Welton? Tá desligado seu microfone. Não, terminei já. Pronto, agora eu vou perguntar. A gente leu aqui. Por que esse nome se chama, o nome dessa cidade, dessa torre se chama Babel? Qual o significado? Porque Babel é confusão. Muito bem, Enzo. Olha, foi a confusão de línguas que o senhor causou ali. Vamos ver aqui no versículo. Dal, eu me senti até envergonhado agora que eu não sabia a resposta. Aqui tá todo mundo aprendendo, irmão. Fica tranquilo. A gente também. Amém. Bom, tá todo mundo aprendendo junto, viu? Vamos lá. Aí o que tá escrito aí? Você quer ler, Enzo? No amarelinho aí. Tá desligado o microfone de Enzo. Acho que Enzo não tá conseguindo ligar o microfone, não, viu? Entendi, Dal. Quer ler essa parte aí, o amarelinho? Pode ser. Pode ler. Porque se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de todos a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra.
Agora a gente já sabe, viu? Porque Babel. Porque o Senhor confundiu ali, naquele lugar, a língua. Era uma só língua, era um só idioma. Aí ali surgiu todos os idiomas. E a gente também fica sabendo que todos esses idiomas que a gente conhece hoje, o português, inglês, castelhano, japonês, tudo isso foi por causa do juízo de Deus sobre essas pessoas aí. Deus queria que todo mundo falasse a mesma língua, Deus quer que todo mundo fale a mesma língua, que dá para se entender melhor, né? Mas só que a gente não pode usar isso e fazer a nossa própria vontade e desobedecer a Deus. Então, os idiomas que a gente conhece hoje, todos no mundo, foi porque foi um castigo de Deus, começando com esse pessoal aí. Foi um castigo. É por isso que tem inglês, tem francês, tem português, tem japonês, tem chinês. Por causa disso, senão todo mundo ia falar um só idioma no mundo todo se eles obedecessem a Deus e se espalhassem e povoassem a terra. Só que eles quiseram fazer ao contrário. Tem mais pergunta, Elton? Sabe, uma pergunta da escola, que sempre pergunta assim na escola, quando a gente está começando a aprender, aí tem aqueles aulas de história, aí fala assim, quem descobriu o Brasil, quem sabe? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Então, quando... Pedro Álvares Cabral. Isso, então ele Pedro saiu... Álvares Cabral. Eles vieram de onde? Quem lembra? Portugal. Portugal. Então eles estavam navegando, né? Saíram de Portugal e chegou aqui em Porto Seguro, na região de Porto Seguro. E encontrou terra, né? Eles estavam navegando, encontrou terra e ancoraram ali em Porto Seguro, naquela região ali. Só que quando eles chegaram, quem é que estava lá? Quem sabe? Os índios. Os indígenas. índios. Os indígenas. Quem sabe dizer quem trouxe esse povo para cá? Pro Brasil? Os portugueses. Quem mais? Arrisca. Não sei, não sei. Os Hã? portugueses. Quem trouxe os indígenas Deus. para aqui pro Brasil? Deus. Volta aí a passagem, não. Volta aí, não desce mais, né? Ó. Sobre a face de toda a terra. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então, Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui, já tinha gente morando. E eles vieram parar aqui como? O senhor. O Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Jesus. Então, onde tinha gente no mundo, foi por causa disso aí. O Senhor fez com que dali de Babel, toda a terra fosse povoada. Então, foi parar a gente em tudo que é lugar do mundo. E eles já tinham um idioma que Cabral não conhecia. Então, eles, para se comunicar, até hoje, né, os índios no Brasil, tem tribo que não fala português, fala outro dialeto lá chamado, né?
Então, Pedro Álvares Cabral chegou aqui falando português no Brasil, e eles falavam aqui no Brasil, os índios que já estavam aqui falavam outra língua, que eu não sei qual é, se era Tupi, Guarani, se era outra língua, que os indígenas têm várias línguas, né? Mas era outra língua. Uma dessas aí que Deus confundiu e veio parar por aqui, por essas bandas. E aqui tinham também vários tipos de tribo de índio, né? Olha, cada um com o seu dialeto, idioma. Tinha o Tupi, o Guarani, tinha os Yanomami, Tapajós, Tapajós. Marajós, tinha outro também, Comanches, tinha tudo assim. Olha, quantas línguas existem. Olha o poder de Deus. Vendo? Então, Pedro Álvares Cabral, ele chegou em uma terra que já tinha gente. Deus já tinha espalhado já a gente aqui pela terra toda, e ele não descobriu nada, já tinha gente lá. O Senhor é que conhece todo o planeta. Ele já chegou e já tinha gente ali, aí, os índios. Tem alguma pergunta, alguém? Está quase chegando o nosso horário, hein? Tá quase na hora dos parabéns. Olha aí, Welton, ó. Tem uma coisa aqui também. Esse povo todo veio de 3 famílias que foram os filhos de Noé. Quem lembra o nome dos filhos de Noé? Pode repetir a pergunta? E Jafé. Isso. Quem lembra o nome dos filhos de Noé? Cauã falou aí, viu? Seca nossa fé. Opa, olha ela aí. Gostei, viu? Sem canta. São os filhos de Noé. Olha como rimou, e dá para gravar. Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé. A partir desses 3 aí, começou a se espalhar assim, a Povoar de novo até. a terra toda. Por quê? A terra não foi destruída pelo dilúvio. Então, a partir dos filhos de Noé, começou a nascer um monte de gente de novo. E aí é o que aconteceu. O que eles fizeram primeiro, ó? Eles sabiam que Deus tinha dado uma ordem para que eles se multiplicassem, que era ter vários filhos, ó, várias famílias, crescer e povoar a terra. Povoar a terra é o quê? Vários povos sobre a terra. Então, era se espalhar sobre a terra toda, o planeta todo. E aí? E aconteceu, vou ler aqui, versículo 2, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sineá e habitaram ali. Eles não quiseram continuar se espalhando. Disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, aos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Olha aí mais uma vez a gente relembrando.
a desobediência deles, mas Deus não deixou. Ok, Welton, já são 9h01. Chegou a hora de mimir. Que significa Dormir. dormir. Mas antes de dormir, Dormir. Tem que escovar os dentes, tomar banho, Não, tem que tomar café, tomar banho, escovar os dentes, ir pra cama e orar. e orar antes de fechar os olhinhos. Escovar os dentes e orar. E tomar banho. Isso, Levi. Ir para a cama limpinho, aí tomar um banhozinho, ficar cheiroso e ir para a cama. E quando chegar lá na cama, antes de dormir, ora ao nosso Deus e Pai e agradece em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, Welton, mais alguma coisa? Uma pergunta para as crianças. Qual a primeira coisa que a gente faz quando acorda? Ora, fala com o Senhor. De novo. Qual a Pegadinha. primeira coisa que a gente faz quando acorda? Ora, abre o olho. Abre o olho, Ana Júlia. Acertou, Ana Júlia. Muito bom. Então, agora chegou aquele momento. Vamos nos despedindo. Tirar a gravação. Hoje, antes de ontem,